Olá, tudo bem? Estarei aqui hoje, daqui a pouco, com meu querido Felipe Folgose, esse ator maravilhoso que tem uma longa história de longa data comigo. Estou esperando aqui o Felipe entrar para a gente começar a contar muitas histórias que nós temos juntos e acho que vai ser bem divertido. Tudo bem? Bem-vindos todos. Vários amigos já se juntando a nós. O ator Rafael Bispo, que é um que mais dá força aí para eu voltar para a TV Record, além de vários outros amigos aí queridos que estão aí sempre acompanhando as nossas lives. É sempre um prazer ter vocês, compartilhar com vocês tantas histórias que nós temos juntos. Estou aqui pegando um café enquanto eu espero aqui o Felipe entrar. Vamos ver aqui se o Felipe já está. Vou convidar o Felipe assim que ele entrar aqui. Então, e se vocês tiverem perguntas para o Felipe ou para mim, vocês, por favor, fiquem à vontade já para começar a fazer as perguntas. Muito bom ver muita gente se juntando a nós aqui na live. E estamos aqui só no aguardo do Felipe. Eu fico muito feliz de receber todo esse carinho que eu recebo dos fãs dos Mutantes. São tantos sites dos Mutantes. O Felipe acabou de entrar, estou mandando aqui o convite para ele e já vamos começar aqui a nossa live com o Felipe. Vai ser muito bom. Pronto, já convidei. Felipe is unable to join. Vamos ver por quê. Vamos ver de novo agora se agora vai. Enquanto isso, vocês, por favor, podem fazer perguntas à vontade. Lá vem ele. Felipe! Tudo bem, Thiago? Como é que você tá, meu queridão? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Acabei de pegar um café aqui pra gente tomar conversando com você. Anos que a gente não conversa, né, amigo? É verdade. Você está na Califórnia, né? Eu tô na Califórnia, você em São Paulo. Estou em São Paulo. Aí, então, são 6 horas Aqui são antes, 6 da meio-dia, é tarde. isso? É isso. Não, aqui são 2 da Que... tarde. 2 da tarde. Isso. Ah, então são 4 horas agora só de 4 diferença. horas de diferença, exatamente. É, muito E, bom. e tá friozinho aí? Aqui é inverno, inverno, né? O inverno de, né? Que é um inverno tranquilo, né? Mas está um friozinho já deve estar uns 17 graus, eu acho, por aí. Certo. E aqui tá quentinho, verão. Querido, vamos começar a falar das nossas histórias juntos, que são muitas histórias e o tempo Vamos lá. voa, né? Sabe Sim, que a primeira noite que eu conheci você fazendo Olho no Olho. olho no olho, Exatamente. Você fazia o protagonista, o Aleph. é verdade. Você foi convidado pelo Calmon? Você já tinha feito trabalhos anteriormente que levaram ao convite ou você foi por teste? Foi um convite, eu fiz um trabalho antes que foi a minissérie Sex Appeal, Eu né? lembro. E lançou uma geração ali toda naquele trabalho, né? E foi meu primeiro trabalho na TV. E eu acho que eles gostaram, né? O Calmon, o Ricardo Washington, era um personagem bem forte que eu fazia, era um drogado, né? Era um junkie, então teve uma repercussão muito bacana desse trabalho e logo em seguida eles me chamaram para fazer o Olho no Olho, né? Você é Então muito não, novinho não, ainda, né? Você tinha quantos anos? é, eu fiz o Sex Appeal, eu tinha 17 anos e e o Olho no Olho porque foi logo em seguida, né? Foram meses depois. Eu tinha 18 anos no Olho no Olho. Essa época você namorava a Patrícia de Sabri. Namorava, na verdade, a gente começou a namorar antes da novela, né? A gente começou a namorar, inclusive na festa de lançamento do Sex Appeal aqui em São Paulo eu levei ela, a gente já estava namorando. E daí tem uma história engraçada, porque né, ela estava né, começando a trabalhar como atriz e tal. E aí
eu apresentei ela pro Calmon, né? E daí, quando a gente já estava quase em pré-gravação, fomos para o Rio e daí o Ricardo falou: ah, ela não quer fazer teste. A princípio não era para Cacau, né? E eu falei: ah, não sei, né? Daí, enfim, acabaram chamando ela para fazer teste. Eu estava fazendo teste com as meninas para fazer a Cacau, né? Então a Patrícia Perrone e tal. E no final do dia o Ricardo Washington chegou para mim e falou assim: tem uma surpresa para você aqui, né, o Ricardo? Eu falei: fala, Ricardo. Ele falou: já temos a Cacau. Eu falei: quem? Ele falou: a Patrícia. Eu falei: não! Eu falei: não, óbvio que eu... Mas eu, na hora, eu falei: cara, primeiro que eu, né, era muito novo, mas não foi bom para o nosso namoro, Não, não. Não, muita exposição, né, muita pressão, muito novinhos muita... também, né? Muitos 18 novinhos, aninhos ali, bem complicado. O é. Ricardo, eu lembro que eu conheci o Ricardo em 1984, ele era assistente de direção do Wolf, na primeira novela que eu fiz como ator na TV Globo. Quando a gente podia imaginar que o Ricardo ia ficar tão poderoso como ficou, né? Você vê que de 84 para 92, né, que foi Olho no Olho, ele já tinha se tornado Sim. diretor-geral de novela, uma ascensão Na verdade, meteórica. o Sex Appeal foi a primeira direção geral dele. E depois acho que foi a primeira novela, a direção geral dele foi a Olho no Olho. A primeira vez, eu lembro que, né, isso eles me falaram, eu não sabia, mas o primeiro produto que ele assinou como diretor geral foi o Sex Appeal. E quem era assistente de direção do Ricardo? Alexandre Avancini. Olha só. Né, então, né, a gente acabou ficando amigo ali e depois virou, né, um grande diretor ali da Record, enfim. Mundinho pequeno, né? Esse é É, nosso. O mundo da muito, demais, Focus né? também, né? Você Muito, muito. tem falado com o Ricardo Waddington? Nunca mais vi. O Ricardo. O último trabalho que eu fiz na Globo foi em 2004, quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos estudando no UCLA aí, de 2001 a 2003. Quando eu voltei, né, para o Brasil, em 2004, eu fiz uma novela na Globo, que foi minha última novela lá, que foi a Começar de Novo. Aí eu cheguei a cruzar com o Ricardo, né? Mas eu sempre tive uma boa relação com ele, assim, ele é um cara que, enfim, né, eu tô dizendo a minha relação, é um cara que sempre foi muito bacana comigo, assim, Escalou e para né, protagonista aí várias vezes, né? me chamou para protagonista, fui no casamento dele, assim, né, com a Helena Ranaldi, a gente acabou tendo uma amizade, assim, mas depois acabou, sei lá, indo cada um para um caminho. Daí deu essa novela que eu fiz lá, eu saí, fiz uma novela no SBT chamada Os Ricos Também Choram, e logo depois disso eu já fui para a Record fazer Prova de Amor, e depois, né, a trilogia dos Mutantes e tal, e daí fiquei né, alguns anos lá na Record. Então, faz tempo que eu nunca mais tive contato com o É Ricardo. uma Assim. pessoa para você procurar, porque o Ricardo tá mandando lá na Globo atualmente. Mas não sei, Thiago, eu acho que, cara, não é orgulho, não é nada disso, porque, né, para eu não tenho nenhum problema, mas eu acho que às vezes é tanta gente, tanto interesse, assim, que se me chamar, né, eu gosto de trabalhar, já trabalhei em todas as emissoras, não tenho nenhum problema quanto isso, mas é, essa coisa, né, de ficar assediando, assim, eu prefiro ficar na minha, Olha, sabe? eu gosto de falar um pouco disso, porque assim, eu vivi a coisa do lado de cá, como autor. E a gente, quando está naquela loucura de produzir muito e tem que escalar muito, o que acontece é que muitas vezes a gente Não lembra, lembra, né? Isso de quem mandou mensagem recentemente, de é quem pediu verdade, verdade. recentemente. E eu, pelo menos como autor, eu nunca vi com maus olhos alguém mandar uma Hum, mensagem para mim dizendo: quero trabalhar, lembra de mim quando você tiver uma oportunidade. Então, eu vejo assim, por exemplo, minha mãe. Minha mãe teve uma carreira legal quando eu tinha 20 e poucos anos. Aí casou, teve 3 filhos, uhum, parou de trabalhar. Nunca mais procurou. Conhecia todo mundo. Conhecia Daniel Filho, que estava mandando na Globo. Mas ela pergunta se ela procurava o Daniel. Não. Ficava lá na casa dela. Resultado, não trabalhava. Se ela tivesse uhum. procurado o Daniel, talvez, quem sabe, teria trabalhado. Então, É, eu dou força para procurar. uhum. Eu, na verdade, nem tenho contato, né, do Ricardo, por Vou arrumar para exemplo, né? você.
Vamos, essa live vai te levar de volta para a Globo. Olha, cara, eu posso falar que eu estou num momento tão feliz da minha vida, Pleno, assim, né, né? com os quadrinhos, né, que eu Nós tenho vamos feito, chegar lá. Doido para falar é, de quadrinhos, que você sabe que eu também vou fazer quadrinhos. Então, nós vamos falar ah, que bastante de legal. quadrinhos. Mas a gente podia. Eu fiz um roteirista, você sabe que o roteirista faz roteiro, né? Vou Eu na que- sua, pergunta aí, pergunta que eu respondo. Pois é, queria falar um pouquinho de olho no olho, porque eu sei que na hora que a gente traz Uhum, esse assunto de quadrinhos mais recente, a gente tem bastante coisa para falar dos mutantes uhum, ainda. Queria só encerrar rapidamente aqui o capítulo Olho no Olho, porque eu me lembro uhum. que eu escrevi para você, quem escreveu, pesquisou, para você poder fazer a viagem do Aleph a Machu Picchu, fui eu. Eu já te contei É isso, né? mesmo? É, Não, não, que legal, eu não devo ter falado sabia. isso para você 15 anos atrás e você não registrou. Mas eu que fiz, é que todo o Calmon me passou essa incumbência e eu fiz ali toda aquela pesquisa e você viajou para Machu Picchu. Quer falar um pouquinho sobre Foi. isso? Foi incrível, né? Primeiro que, assim, já só de estar fazendo a novela para mim já era, né, um sonho, né? Era, pô, eu sou de São Paulo, naquela época não tinha internet, não tinha nem malhação, não tinha programação para ator jovem, né? Então, de repente, poder estar na Globo, né? Trabalhando com Tony Ramos, trabalhando, eu era fã do Calmon porque eu assistia Armação Ilimitada, né? Então eu já era um cara que eu, né, Top Moda, enfim, já era aquelas novelas jovens, né, Vamp e tal. Então, tá fazendo, tá lá, era um sonho, literalmente, né? Claro que foi muito puxado, né? Novamente, eu era muito novo, fazer uma responsabilidade de gravar. Eu lembro que teve um mês que eu gravei, se o mês tivesse 30 dias, eu gravei 29, assim, eu não tinha domingo, não tinha, era 40 cenas por dia, às vezes era muito puxado, assim, né? Além da coisa do assédio, que hoje em dia, né, assim, eu tive meus, sei lá, meus 5 minutos de bitomania, assim, de, né, porque era muito concentrada a audiência, né, hoje em dia você tem YouTube, você tem, é fragmentado, né, rede social, Instagram, internet, não tinha nem internet, né, foi quando estava começando, 94, assim, então, foi muito louco, assim, nessa coisa de sair correndo de shopping, né? E eu pegava ônibus, eu ia de ônibus gravar, então era muito Como engraçado, né? você, o adolescente É, da hora daquele ano, estava meia hora? imagina, eu não tinha grana, eu comprei meu primeiro carrinho usado na novela, entendeu? Né? Então, assim, os primeiros eu ia de ônibus, eu via que muitas vezes as pessoas, no Rio isso, né? Eu morava lá no Largo dos Leões, em Humaitá, não, no Lago não, não, em Humaitá, e daí, né, pegava um ônibus lá para emissora, para daí pegar um ônibus para ir para Taiko, não tinha nem Projac, né? Pegar um ônibus da Globo, né? Então, mas eu pegava um ônibus normal, então, e as pessoas, muita gente fala, não, não é possível, é o cara da novela, sabe assim? Não pode Enfim, ser ele, não pode, não acredito. é muito, muito engraçado, mas foi uma época incrível, assim, foi uma época inesquecível para mim, né? Foi um sonho, como eu disse, e era uma novela muito bacana, né? Eu cresci nos anos 80, eu sou um fruto dos anos 80, de todos os blockbusters. Então, fazer uma novela com aquela pegada de efeito, né, era um sonho, porque não, né, a novela muitas vezes é o folhetim, né, o dramalhão e tal. E aquela novela era uma novela diferente, né? Era uma novela pop, né? Então era literalmente quase um super-herói assim, né? Que eu fazia. Então era uma viagem para mim, né? Era demais assim. Não tinha muito essa questão dos efeitos, né? O Calmon fez primeiro o Vamp, que foi a primeira que eu colaborei com ele, e depois Olho no Olho, ele era um Aham. precursor nessa época, né, dos efeitos Sim, especiais ali na sim. Globo. Conta de Machu Picchu, que até hoje eu não fui lá. Cara, é incrível. Não, daí aí é uma cereja no bolo, porque eu já lia sobre Machu Picchu quando eu tinha 13, 14 anos, eu tinha um livro chamado sobre as civilizações perdidas da América do Sul. E a capa era Machu Picchu. Então sempre foi um sonho, de repente, vamos para Machu Picchu. Nossa, né? Foi demais, foi incrível o lugar, foi assim, a viagem, tudo assim, a convivência foi muito bacana, porque acabei conhecendo pessoas, né, lá da Globo, da parte de engenharia, de gente, né, do comercial, sei lá, né, um pessoal que
às vezes o ator, você não tem contato com esse, né, esse pessoal, às vezes da parte administrativa. Eu lembro do Senna, eu lembro de algumas pessoas muito bacanas que eu acabei conhecendo nessa viagem, né? E a equipe, né, muito próxima com os câmeras, né? Foi demais, assim. Fora, literalmente, né, foi uma viagem dentro da viagem, né? Uma viagem dentro da novela, é um capítulo à parte, assim, que foi muito legal, assim, né? E um detalhe, eu desenhava, eu fiz os desenhos, o desenho lá da estátua do demônio lá, eu que fiz. A Cristina Médici, que era diretora de arte, porque olha como a vida é, né? No Sex Appeal, o meu personagem fazia quadrinho. E alguns dos desenhos, eles, claro, eles tinham preparado já com a pessoal da arte, já tinham produzido, mas quando eles souberam que eu gostava de desenhar, eles falaram, você quer fazer uns desenhos? Eu fiz uns desenhos já do meu personagem da Sex Appeal. E daí, na Olho no Olho, a Cristina Médici, acho que falecida, se eu não me engano, né, saudosa Cristina Médici, ela falou, Felipe, você não quer fazer? Eu daí, não, no voo, a gente foi de Varig, né, saímos todo mundo do Galeão, a equipe toda de Varig, e no voo ela me deu, então, ó, me deu um papel e eu fiz ali o... Ah, eles filmaram, eu lembro agora, a gente fez cena dentro do avião, lembra? Olha só, a cena que foi ao ar do personagem do Aleph indo para Machu Picchu, a gente fez em loco lá, eu lá desenhando, então foi valendo no voo, inclusive. Olha só que engraçado, você tá me trazendo coisas que eu nem lembrava, assim, né? Depois demorou para a gente se encontrar, eu não me lembro se a gente chegou a fazer Você Decide junto, se chegou a fazer Você Decide, tanta gente fez, às vezes eu pergunto. Eu fiz dois, eu fiz um chamado A Droga, e eu fiz um outro, acho que era chamado Bad Boys, se eu não me engano, que era com o... Esse foi o roteiro do Fausto Galvão, eu era coordenador na época Tá. que Você Decide. Tá. Agora, depois disso, a gente só veio se encontrar mesmo na Record, né? Exato, foi na Record. Na verdade, quando, né, nessa época que eu estava fazendo essa novela Começar de Novo, né, em 2004, daí eu acho que a gente se viu lá era Bodytech, não lembro, né, lá no Rio, uma academia, é que acho que você já estava indo para a Record, né, daí você me falou, pô, você não tem interesse e tal, eu ainda estava na Globo, né, daí disso, né, eu fui fazer essa novela no SBT, e daí eu lembro que o marido da Bianca me chamou, né, para ir fazer a... Peguei, na verdade, eu entrei no meio da prova de amor, né, eu entrei no Baltazar, né, que era o psiquiatra, né, da Renata, lá na prova de amor, e eu não fiz a novela inteira, né, eu acho que, inclusive, eu estava ainda terminando Os Ricos Também Choram no SBT, se eu não me engano, quando estreou a prova de amor. Eu lembro Mas de daí conversar de novo, concorreu com a Escrava Isaura, a gente chegou ali a conseguir bons índices ali, nessa época nós estávamos na concorrência e logo em Prova de Amor foi então o nosso reencontro. Como é que foi ele fazer o Baltazar? Me lembra um pouquinho o personagem. Foi legal, foi muito bacana, porque era um eu sucesso, nunca... né? Eu já tinha feito um médico antes, mas era um... E eu lembro, né, que era um sucesso a novela e a Renata estava também com um papel super, né, de sucesso e foi divertido, assim entrar, é meio sempre cair de paraquedas, né, uma participação ainda mais com uma novela, tá todo mundo meio que em voo cruzeiro, você tem que meio que acompanhar, né, o pessoal, assim, mas foi muito bacana, né, ela é, né, uma excelente atriz e eu lembro que tinha como ela tinha umas meio maluca, eu acho que você brincava alguma coisa já era meio ensaio, eu acho que para os mutantes, você botava já um pessoal de vampiro. Eu lembro que teve uma cena que aparecia de vampiro, assim, que ela tinha umas alucinações, assim. Era o personagem da Vanessa Gerbelli, a Elsa. Que era... Vanessa Gerbelli, exatamente. Que o nome da personagem que era Renata, né? Mas é a Vanessa Gerbelli, era é isso Elsa. aí. Elsa, enfim, são muitos personagens, muitas atrizes. Quando você começou a falar da Renata, eu fiquei pensando, Renata Domingos. Não. Vanessa Gerbelli. Estava querendo lembrar, era o psiquiatra da Elsa, que tinha problemas seríssimos, né? Ela via coisas, ela era esquizofrênica. Exato. Então ela tinha alucinações, tinha delírios. Essa Gerbelli, grande atriz, né? Então, grande atriz.
Foi uma experiência E daí tinha uma bacana. brincadeira de uma sedução, ela ficava me seduzindo, e daí pelo menos na minha cabeça, fazia que, né, que ele teria que ser, né, manter o juramento lá de Hipócrates dele, de ser, né, mas depois acaba que eles acabam que se envolveram um pouquinho, né, acabou que teve lá um beijo, um flerte e tal, mas daí depois foi com a Raquel, depois você juntou com a Raquel Nunes. Nunes, exatamente, daí o personagem terminou com a Raquel Nunes, assim, né. Ai, que bacana. Foi bacana. Boas lembranças. Eu estou me lembrando de coisas agora que eu também não me lembrava. E agora vamos É. chegar no capítulo das nossas vidas que o povo está louco para falar. Nossos fãs, uma legião de fãs dos Mutantes. Né? Sim, sim. Todos os dias eu recebo carinho dessa galera dos Mutantes. Você também? Também. Os Mutantes, para mim, é um capítulo à parte. Eu digo assim, uma geração, né, vamos dizer assim, 10 anos antes, né, nos anos 90, marcou com um olho no olho, e uma outra geração, que era, ou era muito pequena, ou às vezes não era nem nascida, que marcou os Mutantes, né, que inclusive porque eu acho que só eu e a Patrícia, é, que fizemos as 3 novelas, né? Caminhos do Coração, Os Mutantes e Promessas de Amor, assim. E foi demais para mim, porque, né, novamente, o Beto acabou virando também, né, aquela ida para a ilha, virou, né, é o que eu sempre quis fazer, né? Eu cresci vendo filme de ação, de dar tiro, de briga, né, de Stallone, Schwarzenegger, né, um personagem, ação. E eu pude, né, me divertir fazendo isso, assim. Não era fácil, era puxado, gravação, né, na Restinga de Marambaia, com equipado e tudo. Mas, cara, eu ia feliz, assim, eu ia gravar tão feliz, assim, porque era, novamente, né? Ator é isso, né? Brincar, era uma brincadeira. Eu estava literalmente brincando ali. Né? Tem novelas que todo trabalho eu sou realizado em, né, em poder viver no Brasil como de arte, né? De ser um ator, então já sou muito grato, independente da novela. Agora, esse tipo de novela, né? De aventura, para mim é uma realização, assim, sabe? É demais, assim. Que incrível, né? Que você marcou a infância de uma galera como o Aleph em Olho no Olho, Sim, no começo da década de 90. Depois marcou outra galera, a infância de um exato. monte de gente com Humberto Montenegro nos Mutantes. É. Foram poucos atores que ficaram ali, as 3 novelas dos Mutantes. E você foi um deles, realmente. E a novela foi evoluindo. Eram muitas externas, eu lembro disso, que você ia muito para as externas, coisa das Sim, lutas, né? E ali para o final a gente criou o Enigma. Vamos falar o um pouco do Enigma. Enigma, que era uma vontade sua, né, de viver Sim. um super-herói misterioso. Conta um pouquinho do Enigma. Essas doideiras, né? Que era isso, né? Eu lembro, inclusive, né, que na época você estava falando, poxa, mas né, o Alexandre quer que a novela quer virar folhetim, quer, né, diminuir a coisa de. E eu, né, falando, não, vamos, vamos continuar na coisa da aventura, né? E criar uma coisa do super-herói e tal. Enfim, e eu sei que as pessoas gostam, porque até hoje muita gente me manda falar, o Enigma, o Enigma. E apesar, né, que eu acho que a direção não gostou muito na época lá de ter feito lá. Mas enfim, é isso, né? Eu acho que eu já estava cada vez mais. Agora, né? Com o tempo que passa, eu já estava entendendo a necessidade também de repente começar a contar umas histórias, entendeu? Assim, então, e você era um cara, né, que a gente tinha uma abertura de eu chegar às vezes e falar, pô, Thiago, né, o que você acha disso aí, né, do o Enigma, por exemplo, né, e você também, pô, legal, né, você traz ideia só que às vezes novela é uma coisa muito compartimentalizada, né? Às vezes não cai muito de bons olhos assim um ator querer sugerir muita coisa, porque, né, é diferente dos Estados Unidos, que o processo aí é outro, né, ainda na televisão brasileira ainda é uma coisa um pouco compartimentalizada, assim, né, Eram muitos enfim. capítulos, né, Felipe? Então a gente fez a primeira Uhum, novela, que era aquele sucesso tão grande, a gente não conseguiu parar. Aí fomos sim, enfrentar a novela das 9 no horário principal, com Mutantes, Caminhos do Coração. uhum, E eu precisava sempre criar novidades. E como eu uhum, precisava sempre criar novidades, eu estava sempre muito aberto a ouvir
as sugestões do elenco, porque assim, eu acho que o ator conhece o personagem às vezes melhor do que o autor. Porque como eu estou escrevendo para muitos personagens, às vezes eu não domino tanto as lembranças Sim. de cada personagem. Então, muitas vezes eu me surpreendia que os atores me falavam alguma coisa do personagem que eu não me lembrava mais. Mas isso é bacana, porque não é todo autor que pensa assim, né? Que de repente né, tá aberto assim para uma sugestão que pode funcionar ou não, né? Mas que só de estar aberto, que é exatamente o que você falou, né? Vira uma coisa tão colaborativa, né? Uma meio que simbiótica entre o autor, porque a gente, como ator, você é uma mídia, né? Você é um veículo daquilo que o autor escreve. Mas às vezes é isso, né? O ator geralmente é meio louco também, né? Então você começa a conhecer o personagem, né? Você começa a falar, não, o personagem não faria isso, né? O personagem, ele falaria isso, né? Ah, não, né? Você literalmente conhece, né, o personagem, assim. Você é um ator criador, porque eu me lembro nessa época do Enigma, eu estava justamente em busca de novidades e eu precisava de novidades para o Beto também, e eu adorei a história do Enigma. Eu sei que naquela época a gente tinha limitações, como por exemplo, limitações de orçamento. A novela pontuava na liderança, Camisa do Coração às vezes ficava meia hora na liderança todos os dias, e chegou a pontuar o capítulo inteiro na frente chegou a ficar na liderança realmente o capítulo inteiro algumas vezes. No entanto, a emissora só cortava o orçamento da gente. Em vez de dar mais orçamento, tipo, vamos, né, dar condições para a gente botar mais cenas, botar mais efeitos, fazer mais eventos, a gente tinha uma limitação crescente de orçamento. Então, é nesse sentido que eu acho que a VEC, nosso querido Pode Michael ser. Vancini, estava querendo De repente levar para uma novela mais tradicional. mais tradicional. E eu lembro Entendi, que você é um dado que não. deu sugestões para figurino, deu sugestões, você veio, mostrou o capacete, a jaqueta. Você queria, né, assim, e é uma coisa que realmente não é usual na televisão, né? Sim, sim. E eu me lembro que eu levei Então. as suas sugestões adiante. Sim, E aí o pessoal assim, tomou um susto, assim, como assim? Né? Ele tá querendo figurino. Mas depois vocês continuaram cara, é isso. ficou tudo bem, graças É a Deus, porque né? então, eu fiz faculdade de cinema, né? Então, assim, né? Aquela coisa, você tá trabalhando na tua função ali na empresa, as pessoas não sabem, né? Que você, sei lá, que você, né, fez curta-metragem. E às vezes você quer, nessa mentalidade, às vezes, não, deixa eu tentar colaborar. E às vezes o pessoal fala, não, né? Cumpra a sua função, deixa que os outros cumpram. Mas, assim, mesmo assim, apesar disso, ainda teve muita coisa bacana, né? Por exemplo, o figurino do Beto, aquela armadura preta, numa loja aqui de equipamento militar em São Paulo, eu fui, tirei foto, mandava lá pro figurinista, né? Foi aprovado. Então, assim, eu me realizei. Assim, como eu digo, assim, para mim é um trabalho que é muito caro para mim, né? Os Mutantes, assim, eu tenho um lugar na minha vida, assim, que é muito... Tá ali, sabe, assim, é muito, Como um olho no muito olho especial, também, né? assim, Foi muito, tudo muito com lindo. certeza. Eu lembro que mesmo com as limitações de orçamento, nós fizemos, foi tudo muito bonito. Inclusive a terceira novela, Promessas de Amor, a gente teve que correr no final com ela, porque a Record decidiu terminar. Que é uma loucura, porque a novela dava 17 pontos no horário das 9 de pico, pontuava em média por volta de 10 pontos. Então, não tinha por que terminar. Aquilo podia ter continuado, se estendido muito. Daria para fazer aí uma continuação da novela. Você sabe que o pessoal me pede até hoje, pede para você também a volta da novela? Pedem? Pede. E eu não falo, mas assim, eu às vezes dá vontade de falar assim, olha, liga lá para Record, pede. Né? Eu imagina, faria amarradão, né? Como diz no Rio, né? Seria demais. E a gente vê, vamos dizer assim, a importância na cultura, sei lá, né? Popular. Popular no Brasil, como sobrevive. Agora tá reprisando, mas na internet, né? Como Mesmo durante quando não está anos, até reprisando, na hoje. verdade, mesmo quando não está Exato, reprisando, exato. eles veem Então, no YouTube, sim, eles mandam mensagens, os fãs mandam mensagem mesmo quando a sim. novela não está reprisando todos os dias. É uma loucura. E é isso, né? Novas gerações, gente gente que é criança hoje que não era nem nascido, porque já tem, né? Foi de 2008 a 2007 a 2009, né? 2009. Finalzinho.
É. 2007 e 2009. Então, assim, tinha gente que não ainda, ou era muito pequenininho, ou que não era nem nascido, que está vindo hoje, né? Então você fala que, poxa, realmente a coisa tem uma qualidade, né? Tem uma relevância artística, né? Independente, né? Assim, é quase que um. Entendo o que eu vou falar, quase que um sítio do Pica-Pau, no sentido que vai pegando gerações diferentes, né? Ele vai E é se. atemporal, porque é aquela mistura É, de ficção científica com comédia, porque era uma grande comédia, claro. sim, Tinha sim, drama no meio, tinha cenas mais tristes, mas no fundo, era um grande produto de entretenimento, uma sim, fantasia de ficção científica pontuada de humor o tempo todo. Então, isso ficou uma sim. coisa que dá para passar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu De acredito nisso. alienígenas a dinossauros, a lobisomem, tinha tudo, era Vampiro, tinha tudo naquele sensacional. caldeirão. Muito bom. O pessoal está falando aí de Beto e Samira. Vamos lembrar um pouquinho do relacionamento de Beto e Samira? Beto e Samira, eu esperei bastante aquele. Porque na verdade a gente tentou, né, criar meio que um triângulo ali, né, entre o Beto, o Marcelo e a Maria, Maria. né? Uhum. Que na verdade até no começo da novela ia meio que definir, porque eu acho que se realmente. Né, eu lembro que nos primeiros capítulos a gente ensaiou isso, mas a amizade dos irmãos era tão boa, né, tão bacana, que de repente o meu personagem ia tomar um caminho, talvez até de virar vilão, né, Isso se é fosse difícil. brigar com. Né? Então eu acho que você acabou achando né, tirou da cartola aí o coelho da Samira, e daí eles se relacionarem, que foi incrível, né? Primeiro que a Bianca, com aquela peruca preta, ela tava linda, ela tava gata pra caramba. Eu vou te falar que, né, bom, deixa pra lá, não vou falar nada. Bem casada, somos amigos do marido também, Ela mas tava a Bianca é linda, muito bem pode falar. casada. E de Ela é Bianca linda, também imagina. ficou Linda, linda. Foi muito legal as cenas, né? A gente acabou que a gente não teve muitas cenas, né? Eu até brinco que foi assim, 100% de aproveitamento, porque teve aquelas cenas na ilha e ela logo engravidou, né? né? Então, mas era uma questão, uma coisa de amor e ódio, né? Então era bem selvagem, bem animal, né? Era E um o amor tapa, né? Alguém animal. comentou aí do tapa. É, não, a gente saiu, a gente brigou, tem cenas de luta aí, ela tinha superpoderes, eu não tinha, né? Então ela saía espinho, né, do dedo, ela me dava choque. Enfim, né, aquela coisa, ela me maltratava, né? Eu vou lei da Difícil, Maria né? da Penha, lei Uma mulher super poderosa e super doída, poderosa. como era essa Mas foi mesa. muito legal depois, né? O arco dela ter a filha, a Samirinha, né? Enfim, teve umas cenas bem bonitas depois do nascimento da filha também, né? Então foi muito legal, assim, foi muito, eu acho que foi um casal ali, né? Apesar novamente da gente não ter contracenado em muitos capítulos, mas eu acho que foi muito marcante, assim, né? Foi muito marcante, assim, que acabou virando, né? Um casal sem. Geral, às vezes o casal, né, fica a novela inteira, né? Então a gente, sei lá, com. Não sei se deu 10 capítulos, talvez, que a gente está junto no ar, mas marcou Beto e Samira, né? Beto e Samira ficou. Né? Eu estive revendo agora as cenas com essa ideia de continuar o universo dos mutantes em quadrinhos, nós vamos falar em seguida disso, mas aí eu vi muito essas cenas ali de Beto e Samira, o final de Samira, o nascimento de Samirinha, e tinha cenas ótimas, realmente. Fiquei muito feliz de ter visto o trabalho agora tantos anos depois, e vi que tinha aquele triângulo também, né, que era com a Milena Ferrari, que fazia a Sim, Aline, tinha aquele relacionamento, então o triângulo era Beto, passou a ser Beto, Samira e Aline. sim. Então, demais, né? Foi muito bacana também. Eu lembro que, né, da questão da Samira, teve, a princípio, o amor pela Maria, né? Na verdade, porque durante a novela ele ficou, né, sempre, Maria, 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 de repente ele conheceu a Samira achando que era Maria ainda, né? E depois que ele entendeu que ela era a arquivilã, né? Que ele tinha se envolvido com uma das vilãs da história, né? Junto com a doutora, né? Você sabe que uma revolta, eu tive uma revolta dos fãs enorme quando a Samira morreu.
Foi É assim mesmo? uma loucura. Até hoje Hum. o povo fala que não podia ter matado a Samira, me crucifica porque bateu a Samira. Então eu prometi aos fãs a volta de Samira. É mesmo? Na minha É, continuação não, do era meu uma. universo mutante, eu vou vir com uma personagem, eu não posso vir com os nomes totalmente iguais ao que Ah, era, porque são uhum, questões de direitos patrimoniais da Record. Então eu resolvi aham. criar uma nova mutante superpoderosa chamada Samira, com R-R-A-H. Que é uma nova mutante do meu universo. Ninguém pode dizer que é a mesma, mas no fundo tem a mesma inspiração ali para voltar na continuação É. da história. Ela acabou, inclusive visualmente, né? Ela ficou muito legal, porque ela ficou meio uma ninja, né? Ela tinha espada, ela, né? Ela com cabelo preto, daí o olho azul da, Brilhava, né? No meio daquela da montura do Bianca cabelo brilhava, preto, né? Com uma roupa preta. sim. Foi um dos grandes acertos, né, do Mutantes foi essa briga, né, da Maria, porque literalmente luz e trevas, né, a Maria toda, né, clara, né, uma coisa, né, solar assim, e a Samira, né, então foi muito bacana. Foi muito bom mesmo. Agora, a Aline tinha vários fãs aí, que eu já vi aí nos comentários, que eu tenho lido aí, muitas pessoas aí falando, fala de Beth e Aline, fala de Beth e Aline, porque a Milena também era uma atriz tão linda, né? Milena Ferrari. Sim, É uma linda, atriz linda, linda, é muito linda. é linda. O Beto ali estava bem É, cercado de mulheres lindas, né? graças a Deus. Graças a Deus, é muito bom. É, não, a Aline foi incrível, né? Porque também a gente pegou muito da questão aí, já era a trama do Beto virar o enigma, e daí ele tinha que mentir para ela, tinha toda essa coisa, né? Ela achava, será que ele tá me traindo? Por que esse cara some, né? Porque daí era a coisa do super-herói clássico, né? De tipo, tá aqui, de repente acontece uma coisa e o cara some, né? É meio aquela coisa, de repente, quem aparece no lugar é o Enigma, né? E o Enigma tem umas cenas de luta dele também com a Aline, né? Ela vai prender ele, ela acha que ele é um fora da lei. Então é uma coisa clássica, né? De quase Conde de Monte Cristo, assim, né? Muito, né? O cara disfarçado, e daí o amor, né? Ele tá lutando contra o amor, né? O amor dele, que é ela, que quer prender ele, enfim. Isso dá muito pano pra manga, né? Foi muito bacana também Foi muito divertido. esse momento da história. Alguém falou aí Milena Ferraz, não, é Milena Ferrari, o nome dela, Ferrari, Ferrari. Milena Ferrari, é. Eu estou respondendo a um fã aí que está colocando o nome dela, escreveram o nome da Milena Ferrari, como se fosse Milena Ferraz, e Não, não é. Ferrari igual o carro. Ela Igual é o uma carro, Ferrari. Ferrari, exatamente. Ferraz era o delegado que o Juan Alba fazia lá no Sim, que DPCOM. também foi muito divertido, né? As cenas também muito legais com o Juan. E aí o Beto entrou para a DPCOM, né? No final da novela ele estava no comando do DPCOM, não é isso? Então, exatamente, lembra, o DPCon, lá no Caminhos do Coração, quando foi ter a coisa da ilha, né? O DPCon foi nascendo, né? Então, primeiro o Beto foi para a ilha, tinha o Pedreira, que era o delegado, né? Lá ainda não era DPCon, Rony e Marruda, não daí é isso? o Rony Marruda fazia o Pedreira, e daí a gente foi a primeira excursão para a ilha, que a ilha acabou virando um grande cenário em toda a novela dos Mutantes, né? Subiu o Ibope E quando apareceu a ilha. então, e porque na ilha também era meio que um lugar do. Tudo podia ter dinossauro, tudo podia acontecer na ilha, né? E daí o Beto vai para a ilha e daí nasce o DPCon, né? E daí já quando era o- os mutantes todos já tinham DPCon, né? Tinha DPCon, e daí né, teve toda. Já tinha cenário próprio do DPCon, com toda aquela. Né, vários agentes do DPCon, a gente teve várias missões, muito divertidas as cenas de gravação sempre do DPCon, né? Enfim. Demais, assim, dava para ser um seriado. Se fosse nos Estados Unidos, estava no ar até hoje. É. Estava na 15ª temporada né, da história aí. Pois é, eu não comando lá na Record, eu sei que os fãs fazem campanha até hoje para os mutantes voltarem, pedem para o pessoal que manda lá na Record. Eu sei que tem uma campanha aí forte É para mesmo. voltar. Mas como a gente não tem comando nenhum sobre isso, o que eu posso fazer e que eu prometi aos fãs é que eu vou continuar em quadrinhos. E aí estou louco para falar um pouco disso com você, que eu sei que você desenvolveu
aí tem desenvolvido uma carreira, né, com o Aurora e outros. Quantos quadrinhos você já publicou, Felipe? Eu publiquei 4, esses daqui. Mostra pra gente. Né? Aurora. O Aurora, que eu lancei em 2015, né? Que eu escrevi, comecei a escrever em 2004, quando eu voltei dos Estados Unidos. Vou mostrar por ordem de lançamento, tá? Daí eu lancei o Comunhão em 2017, que eu escrevi em 2006. Tá? Todos são roteiros de cinema, né? Que eu adaptei. Daí, em 2018, eu lancei Um Outro Dia, que na verdade eu escrevi como peça de teatro e ganhei um prêmio do Ministério da Cultura no ano de 2000, tá? Um prêmio chamado Concurso Nacional de Dramaturgia. E ano passado eu lancei o Caos, que daí é a continuação do Aurora, né? Continuação direta. Esse ano, em novembro, sai o Knock Me Out, que é uma história que eu escrevi quando eu voltei dos Estados Unidos também, exatamente, que é um lutador de jiu-jitsu que mora em Los Angeles, fala um pouco dessa minha temporada aí, mas é uma homenagem também aos filmes dos anos 80, Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco e tal. E já escrevi, estou começando a produzir a última parte da trilogia. Vou ter minha trilogia também do Aurora, que sai ano que vem. Né? E daí vai ser para fechar a trilogia do Aurora. Né? Que maravilha, ficou muito feliz de saber. Você tem vendido bem seus quadrinhos? Tenho vendido bem, graças a Deus, a gente vende bastante. Agora, né, com a questão da pandemia, é só através das redes sociais que eu tenho vendido, mas eu vou muito a eventos também, né? Aqui no Brasil a gente tem uma Comic Con, inclusive é uma das maiores do mundo já, como tem em San Diego, nos Estados Unidos, né? E eu fui em todos os anos desde 2014, né? Então é muito legal, você tem um contato muito próximo com fãs desse universo, né, pop. Então, todo mundo que viu, né, um pouquinho mais velho viu Olho no Olho, um pouquinho mais novo viu Os Mutantes e fã de quadrinhos também. Então, é isso, né? Eu cresci lendo quadrinho, vendo filme, sendo fã, né? Então, poder fazer isso adulto é demais, né? Minhas novelas sempre tiveram muita influência de quadrinhos, desde Vamp, Olho no Olho, Uga Uga, uma novela que eu escrevi, tinha muita influência de quadrinho. Os Mutantes tinha muita influência de quadrinhos. Sim. Com certeza, todo esse universo de heróis e conflitos, né? E me conta aqui um pouquinho, dá para comprar pela Amazon os seus quadrinhos? Então, eu falo para todo mundo não comprar pela Amazon, porque primeiro a Amazon faz uma concorrência desleal com os próprios autores. Por exemplo, tem um preço que é de capa, né? É o valor de capa. A Amazon, porque ela é muito grande, ela bota o preço lá embaixo para fidelizar. Então ela tem prejuízo, na verdade, assim, ela paga para ter mas eu tenho prejuízo. Então eu falo para o pessoal não comprar com a Amazon e comprar comigo, através das minhas redes, manda um direct no meu Instagram, manda na página do Aurora HQ no Facebook, e muito melhor eu mando autografado, com uma dedicatória, muito mais legal do que comprar pela Amazon, entendeu? Porque você então não é isso que as pessoas... o preço de capa na Amazon? Não. Eles fazem muitas promoções, na verdade, para fidelizar a pessoa, assim, eu acho na Amazon, então eles jogam lá embaixo. E teve pessoas que já reclamaram comigo e falaram assim, poxa, mas eu vi na Amazon o valor pela metade do preço. Eu falei, gente, o preço é o preço de capa, senão eu tenho um custo, né? Um custo de produção, um custo de gráfica, e eles, meio que é o que em inglês eles falam dumping, né? Eles despejam o produto. Para eles não tem diferença, porque para a Amazon, né, se eles dão 30, 40 reais a menos a mais, não vai fazer diferença. Agora, para mim faz, porque eu não tenho uma editora, eu que produzo, né? Eu tenho, na verdade, o meu selo, a minha própria editora, mas não é uma editora gigante, né? Sou eu que faço. Então, e eu vendo no valor normal, de preço de capa, é o que literalmente está na capa, né? E eles jogam lá embaixo, entendeu? Para fazer o quê? Com que as pessoas... eu acho tudo na Amazon, entendeu? Eu tenho para fazer com que a pessoa fique fidelizada, né? Ela compre, quero comprar alguma coisa, vou na Amazon. Então eu sempre falo pro pessoal não comprar na Amazon, para comprar comigo, né? Primeiro, porque literalmente isso. Você fez o livro eletrônico, o e-book? Então, eu cheguei a fazer o Aurora, mas não compensa. Por quê? Porque assim, livro, você tem um custo de produção muito pequeno, porque é basicamente você, autor, datilografa, você, né, faz tem, claro, né, um editor que vai fazer uma revisão e tal, e uma capa e pronto. Agora, o quadrinho, eu tenho um custo muito grande de arte, eu pago os artistas. Cada página, você paga por página.
desenhista, arte finalista, colorista, balonista, então, entendeu? Então você tem um preço muito... E no e-book é muito pequenininho a margem, e muitas vezes, além da pirataria, tem uma questão de pirataria, e tem uma questão da pessoa, às vezes, não comprar o físico, entendeu? Então, eu né, testei no Aurora, mas hoje não, eu tenho só os físicos, porque, novamente, né, eu tenho um gasto alto para produzir e eu preciso, né, pelo menos ter um retorno, né, da produção para continuar produzindo, né? O que eu quero exatamente é dividir as histórias, né? É isso, o meu prazer não é escrever e deixar o roteiro na gaveta, Com é que as certeza. pessoas leiam, né? E alguém está perguntando aí, quanto custam? Pediram para você divulgar os valores aí. Quanto custam os seus livros em quadrinhos? O Aurora é R$ 40, o Aurora é 40, né? E os outros três, né? O Comunhão, olha, o formato é um formato europeu, que ele é maior, eu acho que o pessoal dá para ver, né? Ele é bem maior do que o formato americano. E os outros três, esse aqui é a capa dura, os outros três são 50, tá? E o legal é que todos têm mais de 100 páginas, né? Porque, né, são baseados em roteiros de cinema. Roteiro de cinema, em média, são 120 páginas, que uma página equivale a 1 minuto, mais ou menos, né? 2 horas. Então, todas têm o Caos tem 138 páginas, por exemplo, é bem recheado, assim, outro dia um rapaz, numa entrevista, me falou que eu faço cinema gráfico, ele falou, e eu falei, cara, que termo legal, eu vou adotar, cinema gráfico, porque você lê como se estivesse vendo um filme, a narrativa é de cinema, né, e é uma linguagem visual muito próxima ao cinema, né, então é isso, assim, eu falo, a experiência é como se você estivesse vendo um filme, assim. Então, gente, vamos comprar aí os livros do Felipe. Eu mesmo vou fazer uma encomenda aqui dos 4 livros para você me mandar aqui para os Estados Unidos. Tá E joia. vai ser muito legal recebê-los aqui e ler finalmente a sua obra aí. Estou curioso. Ainda mais que eu estou agora, comecei a escrever quadrinhos aqui com a volta dos reptilianos, Batalha pelo Planeta Terra, humanos e mutantes, nessa bagunça toda, essa confusão toda. Estou Que muito legal. animado com começar uma história como quadrinista. Que engraçado, né? Que depois da gente ter vivido tudo que a gente viveu em televisão, estou eu aqui também indo para esse mesmo lugar aí que você está experimentando já desde 2015. E bacana saber dessa tua experiência, né? E deve ser um trabalho louco, né? É muita gente, né? É muito trabalho que você concentrou em editar e você mesmo Sim, distribuir o seu livro. sim. E, e assim, você tentou a distribuição em bancas também? Eu distribuí. Eu lancei o Aurora, o Comunhão e o Caos, eu coloquei em banca, né? Inclusive por uma questão quase. Travou. Eu não parei de escutar você, Felipe, um pouquinho. Então, não sei por que. Eu fui notando ao longo dos anos que as pessoas têm cada vez menos comprado em banca, né? Então, Tá travando um pouquinho de vez em quando. Não sei se vocês estão escutando, se vocês estão me escutando bem, se eu estou travando também. Travou um alô, alô, pouquinho. oi. Travou um pouquinho, né? E Então, estava falando que as assim, pessoas não estão comprando muito em banca. Eu escutei isso. não estão comprando mais. Eu acho que, né, essa coisa da internet, o pessoal está comprando mais online mesmo. Então, o próximo, né, o meu próximo lançamento, que agora deve ficar pronto em novembro, o Knock Me Out, eu já não vou colocar mais em banca. Eu fazia esse esforço de colocar em banca exatamente para chegar no Brasil inteiro, nas cidades menores, que às vezes não tinha uma grande livraria, né, uma grande rede. Mas, né, enfim, a gente viu que o hábito de consumo do impresso na banca tem caído, assim, né? Não só de quadrinho, mas de jornal, de revista, né? As pessoas têm cada vez menos, infelizmente, né? Porque eu acho que a banca, né, é uma coisa que eu tenho um saudosismo aí de ir à banca e ler e comprar coisa, enfim. O mundo não Mas, para, mas é né, isso, Felipe? As coisas estão sempre mudando. Teve uma época que tinha verdade. locadoras para a gente locar os filmes. Aí veio a Netflix, vieram as plataformas de streaming, acabaram com as locadoras. Agora você sabe que as Exato. próprias livrarias, né? A livraria, se eu não me engano, da Travessa, a Cultura, Hum. estão com problemas seríssimos aí, estão ameaçados de Sim, fechar as portas, estão devendo, exato. inclusive, né, para muita gente, que ficou uma coisa complicada até para editoras também e Sim, distribuidoras que
com a crise das livrarias também, a gente está correndo o risco de, no futuro, só ter Amazon Books e talvez mais uma grande rede de livrarias que consiga, que tenha poder de fogo para se segurar, porque hoje em dia as pessoas estão comprando muito livros assim, online, né? Então, é possível que as bancas de jornais e as livrarias a gente veja acontecer aí um processo parecido com o que a gente viu acontecer com o Blockbuster, que fechou as portas, com as locadoras, né? O mundo está sempre mudando. Eu acho que ainda sempre vai ter gente que gosta do físico, né? Porque é uma experiência diferente, né? Do toque e tal. Mas é verdade, né? Né, além das bancas, eu cheguei a colocar nas grandes redes, né? Como Cultura, Saraiva e tal. E também deixei de colocar porque elas todas estão inadimplentes. Então, né, você, na verdade, perde o teu material, porque você bota lá para vender e, né, e você não recebe. Né? Então, eles estão com uma dívida gigantesca. Isso com você, eu ouvi falar desse fenômeno. Chegou a você mandou o livro e não recebeu o dinheiro do livro. O livro foi vendido. Sim. E você não recebeu. Tem gente te devendo. E você perde, né? Você nem porque eles estão com dívidas, são milhões e milhões, então né, você acha que eles vão pagar a tua nota fiscal, assim, né? Você vai, vou processar. Então, o que eu tenho feito hoje, né, e o que tem funcionado muito bem é isso, é diretamente com as pessoas, né? Eu mando pelo correio e assim é legal que a gente cria um relacionamento de proximidade, assim, com os fãs também, né? Com as pessoas, com os leitores, as pessoas. Uma coisa que agora, nesse momento, não está acontecendo, que são os eventos, as feiras, hoje aqui no Brasil, né, como nos Estados Unidos tem uma cena muito aquecida, né, disso, então você está presente também, né, fisicamente ali, interagindo com as pessoas, né, tem muita gente que comprou o primeiro, daí no segundo, né, lá, por exemplo... Travou um pouquinho de novo, mas fico feliz de saber que você vende super bem aí nas feiras. Aí, de novo. Voltou de novo. Daqui a pouco a gente já vai terminar. Então, quem tiver perguntas, você viu como voou essa live? Que doideira, né? Daqui a pouco a gente vai terminar, mas ainda temos alguns minutinhos para a gente falar. E quem tiver perguntas, então, agora para o Felipe, para mim, sobre os mutantes, sobre o que for, pode fazer suas perguntas aí, que eu estou acompanhando aqui os comentários dos fãs que estão principalmente só mandando amor, né, para gente. Mas fique à vontade para fazer perguntas. Fala, Felipe, aí, que estou torcendo para voltarem logo as possibilidades das feiras. Como é que está levando aí nesses tempos de pandemia? Olha, para mim tá tranquilo. Eu tenho, né? É isso. Eu estava escrevendo também, né? Eu estava terminando lá a última parte da trilogia do Aurora, tocando a produção do Knock Me Out. Então eu já estava em casa, né? Quer dizer, quem escreve já está acostumado a ficar sozinho, né? Você tem que se forçar, na verdade, a ter uma solitude, vamos dizer assim, né? Então, para mim, tá tranquilo, né? Assim, não, claro, o difícil, o chato é a falta do contato social das pessoas, né? Você não consegue ir num restaurante, encontrar os amigos e tal. Mas, tirando isso, graças a Deus, tá tudo bem. Então, tem aqui, apareceram algumas perguntas aqui, e aí uma que eu quero dizer é que a live vai ficar salva, vai ficar lá no meu IGTV, então quem quiser ver depois, conferir, vai voltar a ver, vai poder ver lá no meu IGTV. Pediram para você comentar sobre alguma cena marcante que você lembra dos Mutantes. Qual cena você escolhe? Tem uma cena, eu sei que tem uma página no Facebook que eu acho que eles postam todo dia uma cena diferente, né? Eu não lembro o nome agora da uma página que tem milhões de seguidores no Facebook, né? Dos Mutantes. E tem uma cena que é dos Homens-Formiga, que no dia... eu falei com o Vicente, que era um dos diretores, eu falei, Vicente, vamos fazer uma citação ao Guerra nas Estrelas, que é uma cena que, na verdade, eu vou correndo, né? Os Homens-Formiga então eu e a Perpétua, os Homens-Formiga vão atrás da gente, meio que encurralam a gente, e daí eu meio que dá uma louca, eu saio correndo atrás deles, gritando assim, ah! E daí quando eu paro bem em frente à câmera e eu vejo que eu tô acabou minhas balas, né?
E aí eu volto correndo assim, gritando Perpétua! E isso foi inspirado numa cena do Harrison Ford, do Han Solo, que ele faz essa corrida atrás dos Stormtroopers lá do Guerra nas Estrelas. E na verdade, essa cena eles repetem também no Indiana Jones, no Templo da Perdição. É a mesma cena, o Harrison Ford aí, Indiana Jones, ele corre atrás do exército indiano, ele para em frente à câmera e ele volta correndo e o pessoal vem correndo atrás. E algumas pessoas que não conhecem, né, que cena bobagem e tal. Mas daí tem até gente que conhece e fala assim, cara, vocês não estão entendendo nada, isso é uma citação ao Guerra nas Estrelas, ao Indiana Jones. Então essa é uma muito legal que eu, né, novamente sugeri lá no dia lá na gravação pro Vicente, e ele também topou, falou, não, vamos fazer, e ficou, é uma cena que eu gosto muito, que ela é muito gráfica, tem muita ação, né? Essa correria cena foi tal. ao ar hoje, o pessoal tá falando aí. Ah, Olha sério? só. Sério que foi? Nossa, olha a sincronicidade, Não é total que coincidência. incrível. E agora, Caramba! uma outra pergunta pintou aqui mais de uma vez. Pergunta se você continua evangélico e se o seu trabalho tem alguma inspiração religiosa. Sim, nessa época dos Mutantes eu estava, né, distante da igreja, né, eu estava, vamos dizer, brigado com Deus, mas desde 2013 que eu voltei para a igreja, né, e tenho, enfim, falar de Deus é a melhor coisa, e todos é para todo mundo, mas claro que tem uma ética, vamos dizer assim, tem uma ética que é isso, do sacrifício, né, de se sacrificar pelo outro, né, o que Jesus fez, né? Na verdade, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nas minhas histórias sempre tem não são nihilistas, né? Não é, eu acho que tem tanto porcaria no mundo, né? Então, para que fazer alguma coisa que não traz esperança, que leva as pessoas, né, a ficarem deprimidas, né? Tem arte que faz isso, né? Tem arte que fica né, ali no pessimismo e no nihilismo, né? Eu prefiro fazer alguma coisa que tem uma inspiração assim positiva, né, de que tem uma moral cristã, assim. Eu fico muito feliz de saber que você reencontrou sua fé. Eu lembro de um almoço, um jantar, eu acho, que a gente conversou muito sobre essas questões da fé em São Paulo, uma época que você estava com a sua fé meio abalada, e fiquei muito feliz de saber que você retomou aí sua fé com força, né? Eu acredito muito nessa inteligência que criou tudo isso que nós vivemos. E tem um monte de gente agora que também perguntando se Beto e Samira voltam na continuação. Eu pretendo escrever personagens inspirados, né, como uma continuação do meu universo, tanto na Samira quanto no Beto. Não posso dizer que vão ter os mesmos nomes, mas de repente vou botar um H lá depois do final do Beto, ou 2 T's, não sei, vai ser alguma coisa assim, para poder utilizar nos quadrinhos. Tem gente pedindo também, Felipe, a gente tem poucos minutos, mas para você falar de Letícia Medina. A Letícia é um amor, né? A Letícia, ela tá linda, né? Cheguei a fazer uma novela Terra Prometida, né? Uma novela bíblica e que ela fazia também, então pude reencontrar a Letícia. Fiz teatro algumas vezes no Rio, né? Nesses anos que se passaram e ela sempre foi com a mãe dela, né? A Rose. Então, eu sou fã da Letícia, né? Ela tem um lugar no meu coração, assim. Ai, que bom, maravilha. Quero mandar um beijo para Adriana Lessa, que está acompanhando a nossa live, uma atriz muito querida. Beijo para ela, beijo Todas para as Adriana pessoas que também. acompanharam aí a nossa live, que muito bom estar aqui com vocês todos. Terra Prometida foi direção do Alexandre Avancini também. Foi um Foi reencontro de direção do vocês. Avancini. Que bom. Sim, sim. Foi bacana. Foi a bem mais bacana. recente que vocês fizeram, que você fez na Record? Que eu fiz na Record, sim, foi em 2017. Depois eu fiz um seriado no Universal Channel. E esse ano eu tava. Agora, acabou semana passada, eu fiz a Aventuras de Poliana no SBT. Que bom, fico feliz também. Foi com o Buri tá lá ainda? Tá lá, o Buri tá lá, tá a direção, né, geral dele lá. Que bom, foi eu Muito que levei ele lá bacana. para o SBT. Gente, temos Ah, 1 é. minuto e 20 segundos. Quero agradecer sempre o carinho de todo mundo, esse carinho enorme dos fãs dos Mutantes, principalmente. Quero agradecer você, Felipe, por essa live. Muito bom conversar com você de novo, meu amigo, saber de você. Espero que em breve eu possa voltar à televisão para te convidar de novo, para te chamar de novo para trabalhar. E fica à vontade aí agora também para se despedir, dar seus beijos, falar o que você quiser. Temos 1 minuto.
Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado. Obrigado, né, pela essa parceria, pela amizade. E pode contar comigo. Só me chamar que estamos junto aí. E principalmente o carinho de todo mundo, né, que acompanha a gente, que sem as pessoas a gente não consegue fazer. Então, muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Maravilha! Muito bom te ver, muito bom saber que você está bem. E aguarde aí a encomenda aí dos livros que já está chegando, hein, gente? Vamos comprar os livros do Felipe. Ganhar com autógrafo ainda, dedicatória. Olha só que chique, coisa boa. Vou seguir seus conselhos e seu exemplo aí, que eu também estou pensando em ir por esse caminho da publicação. Depois a gente fala mais, que eu cheguei a pensar em Panini, umas coisas assim, mas depois a gente fala aí fora da live que está Bacana. terminando. Gente, beijo para todo Combinado. mundo, um abração grande para você, Felipe. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite aí no Brasil. Tudo de bom. Tá salva a live. Com Deus.